Graça e a paz, amém. Que bênção estarmos juntos, termos atravessado o ano de 2024, que foi um ano maravilhoso, e nós atravessamos ele juntos, e estamos aqui em 2025, que bênção. O inimigo não queria que você chegasse até aqui, mas você chegou, amém? E glória a Deus por isso. Queridos, eu tenho uma palavra no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração já faz alguns meses. E hoje, quando eu fui escalada para estar ministrando para vocês, me veio o desejo de ministrar. Eu acho que tem tudo a ver com a palavra que nós recebemos no culto da virada, da parte de Deus, através da nossa liderança espiritual, que esse é um ano de aumento, né? Aumento em todas as áreas da nossa vida. E sabe, quem crê vai receber. Quando você terminar o ano de 2025, se Jesus não voltar, não é? E você pegar essa palavra e você correr com essa palavra, vai acontecer. Vai manifestar, porque assim foi em 2024, né? Nós sabemos o que aconteceu em 2024 e muitos aqui têm testemunhos para contar do que aconteceu em 2024. E deixa eu te dizer, se você pegar essa palavra como uma verdade de Deus, para a sua vida, não como uma verdade humana, mas uma verdade daquele que é ungido do Senhor para trazer sua palavra para nós, você também vai contar os feitos do Senhor em 2025, em sua vida. Você crê nisso? E enquanto eu estava pensando sobre esse assunto de aumento em todas as áreas da nossa vida, eu fiquei pensando e meditando. Qual é a base fundamental e a base principal para ter aumento na nossa vida, né? E sabe, queridos, não existe uma base maior de aumento do que um aumento espiritual. Não existe alegria e contentamento em um aumento financeiro se não tem um aumento espiritual. Não existe propósito em um aumento familiar, em um aumento salarial, em um aumento de influência, em um aumento, seja qual for a área na nossa vida, se não existe um aumento espiritual. Nós precisamos ter uma base firme, e essa base firme é um crescimento no espírito. Porque quando a gente cresce no espírito, todos os outros crescimentos que venham a acontecer em 2025 serão crescimentos que terão uma base sólida pela qual o inimigo não poderá destruir. Porque se você crescer em qualquer área de sua vida, e eu também, mas não houver um crescimento espiritual, esse edifício, ele pode desmoronar. Ele pode ser derrubado em qualquer tempestade. Mas se a nossa vida está firmada sobre o fundamento da palavra do Senhor, acima, sendo a palavra de Deus abaixo, né, de nós, como um bom fundamento, pode acontecer o que acontecer, não vai derrubar, né? E é sobre crescimento espiritual que eu quero conversar com você rapidamente nessa noite, e eu sei que é uma noite de ceia, mas eu te peço a sua atenção, e eu te peço que você possa vigiar seus pensamentos, porque eu sei que Satanás, ele fica à espreita para roubar a divina semente. A Bíblia mesmo ensina isso, que enquanto a palavra é ministrada, Satanás, ele fica à espreita para roubar a palavra, para que ela não dê fruto. E ele rouba a palavra através de muitas coisas. Sono, um sono que vem na hora da palavra, que não vem na hora de nenhum outro momento na vida, no meio da palavra vem um sono. Pensamentos, né? Todo tipo de pensamento com preocupação durante o que vai acontecer durante a semana, pensamento do que passou, pensamento do que está acontecendo agora, pensamento sobre a vida do irmão que está do lado, até pensamentos assim, nossa, essa palavra é para fulano, né? E a gente tem aquela mania, a gente não, porque eu não gosto disso, nem faço isso, de ficar cutucando a pessoa que está do lado. Essa palavra é para você. Não, essa palavra é para mim, amém? É para mim. Cada um vai receber do Senhor a sua porção. Mas esses pensamentos, eles vêm, querido, para roubar a palavra. Porque em um instante, sai algo que vai salvar a sua vida, mas se você estiver pensando em outra coisa, você está distraído, você não pegou aquilo que veio do Senhor, quentinho do céu, pãozinho, ó, quentinho que veio para você, e você perde porque estava pensando em mil e uma coisas. Deixa eu lhe dizer, esse não é um lugar de você se preocupar. Esse não é um ambiente de preocupação.
Esse é um ambiente de receber de Deus. Esse não é um ambiente, querido, e você deve estar pensando na semana nem nas contas que você tem que pagar. Porque você tem um Deus que Ele pode fazer em um dia o que você não faz em um ano. Amém? Aleluia. Ele é assim. Então, queridos, sobre esse assunto de crescimento espiritual, eu creio, sabe, em um aumento muito grande durante esse ano 2025, um aumento espiritual nessa igreja. Amém? Eu sei que existem pessoas que estão em níveis diferentes espirituais, todos nós, cada um estamos em níveis diferentes, mas eu sei que haverá um upgrade mesmo, um crescimento maior na vida de algumas pessoas no nosso meio. Nós precisamos experimentar desse crescimento espiritual. E eu gosto de dizer que a porta de entrada para o crescimento espiritual é o novo nascimento. Tá? Então, você vê um bebezinho, deixa eu ver, não tem nenhum bebezinho hoje aqui, né? Tem um bebezinho ali, a Luísa, na barriga da Cate, e a gente vai usar ela hoje como exemplo. Tá bom? Então, quando a Luísa nascer, ela vai nascer esse ano, né? O ano que vem não, esse ano ela vai nascer. E sabe, na hora que a Luísa nascer, a gente vai olhar para ela, a primeira coisa que a gente vai detectar, Luísa não tem passado. Certo? Ela está novinha em folha. Não existe história, não existe passado sobre ela. Ela é inocente, ela é totalmente pura diante de Deus. Ela não tem nenhuma história que venha a macular a vida dela diante do Senhor. E assim é quando você e eu nascemos de novo. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Querido, no dia que você entrega a sua vida a Jesus, o seu passado é apagado. A sua história, a partir de Jesus para trás, é apagada. Seja qual for a história que aconteceu em sua vida, no momento em que você nasceu de novo, aquilo é apagado e os seus pecados são perdoados. Sabe que muita gente não cresce espiritualmente porque elas estão debaixo de condenação. A condenação é uma arma de Satanás para nos manter intimidados, para nos manter aprisionados na nossa alma. Mas nós precisamos receber a verdade da palavra de Deus sobre nós. Como foi dito aqui através da Cate, nós vamos receber hoje o que somos em Deus, o que Ele é em nós e o que somos nele. E para Ele, no momento em que nós nascemos outra vez, nascemos do Espírito, nós somos nova criatura. Deus não lembra mais, Deus não considera mais. Você pode falar aí onde você está sentado, aí você pode pensar, Fabiana, mas eu nasci de novo há muito tempo atrás, e de lá para cá, até aqui, eu fiz coisas erradas. Mesmo depois que eu nasci de novo, eu fiz coisas erradas. Mesmo que depois que eu nasci de novo, eu fiz coisas que foram vergonhosas, que não foram dignas do sangue de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, mesmo isso, no momento em que você se arrepende verdadeiramente e você recebe o perdão de Deus, Deus zera a tua conta novamente, amém? Glória a Deus por esses reparos que são feitos, graças a Deus, porque Deus, Ele deixou a providência para esses reparos espirituais. Como é que Ele deixou? Está escrito na sua palavra, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Então são reparos diários que são feitos do nosso relacionamento para com Deus. Mesmo depois de nascido de novo, nós erramos. Mas para isso Ele deixou esses reparos, para que nós voltemos à comunhão com o Senhor. Amém? Então, logo depois que nós nascemos de outra vez, queridos, nascemos de novo, nascemos do Espírito, assim como está escrito lá em João capítulo 3, Jesus ensinando para Nicodemos a respeito do novo nascimento, Ele diz, o que importa é nascer de novo. Então, se nós nascemos de novo, quem tem consciência do novo nascimento? Amém. É importante você ter consciência. Do dia que você entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo. Agora, vamos colocar o exemplo da Luísa novamente. Você acha que é normal, depois que a Luísa nascer,
ela vai nascer, os seus dias estão zerados, ela vai começar do dia 0 da sua vida, né? Mas os dias irão passando e ela vai desenvolvendo, e ela vai crescendo, não é assim? E depois que ela vai crescendo, queridos, é natural que ela se desenvolva. Assim também é espiritualmente. Depois que você nasce de novo, você nasce como um bebê, não tem passado. Deus te leva a um lugar de inocência na presença dele, mas nós precisamos desenvolver. Nós precisamos crescer. Não é normal ficar muito tempo sem um crescimento espiritual. Amém? Fabiano, por que você está ministrando sobre isso? Porque é necessário, querido. Por mais que você pense assim, Fabiano, eu já cresci espiritualmente, eu já sou um adulto espiritual. Mesmo assim, nós precisamos ensinar sobre essas coisas. Amém, queridos? Nós precisamos entender o desenvolvimento espiritual. Agora, vamos lá. Então, depois que nós recebemos a Jesus, nós precisamos crescer. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, versículo 14, é interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre as estações, ou ele fala sobre níveis de crescimento. Amém? Vamos ler esse texto, eu vou ler aqui junto com vocês. Por favor, pode colocar na ARC ou na área, por favor, porque fica melhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu pergunto aqui para vocês, fazer uma enquete rápida. Quem aqui tem o conhecimento pleno de Jesus? Por favor, levante sua mão. Nenhum de nós. Todos ainda estamos conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer. Inclusive o vaso que vos fala ainda não conhece plenamente. Porque a Bíblia diz que hoje nós conhecemos o Senhor como em enigma. Mas haverá o tempo em que conheceremos Ele face a face e conheceremos Ele como Ele nos conhece, ou seja, de forma plena. Haverá um momento em que a gente vai conhecer Jesus e Deus de forma plena. Meu Deus, isso é uma coisa que a nossa caixinha, né, não consegue imaginar. Conhecer Deus como Ele nos conhece, porque Ele nos conhece plenamente. Ele conhece a gente mais do que a gente conhece Ele, certo? O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso conhecimento a respeito dele é como um enigma, e é verdade. A gente não tem um entendimento completo. Porém, existe uma medida, diga uma medida. Existe uma medida que é nos dada enquanto nós estamos aqui na terra. E a Bíblia diz que nós estamos crescendo para chegar nessa medida do conhecimento do Filho de Deus. E ele diz, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Meu Deus do céu. Deus não somente quer que a gente cresça, mas que nós cheguemos à mesma estatura de Jesus. Ele diz mais, a perfeita varonilidade no Espírito. Isso mostra para nós que Deus tem expectativa num desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Deus não está lá no céu apático e pensando, não estou nem aí. Não me importo com o crescimento, o desenvolvimento no Espírito. Não, Deus está verdadeiramente com expectativa de que nós estejamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa vida com Ele. E Ele diz mais aqui, que venhamos a chegar a essa estatura. No versículo 14, ele diz por que nós devemos crescer. Ele diz, para que não mais sejamos como meninos. Tem versões que diz para que não sejamos mais como crianças. Então, é lícito ter o tempo de criança espiritual? É lícito? É lícito. Todo mundo vai passar por esse estágio de criancice espiritual. E é normal, assim como, né, a Luísa vai chegar um momento em que ela vai ter coisa de criança. Porém, ela não vai mais ter coisa de bebê. Alô? Ela vai desenvolver e vai chegar um momento, lá pelos seus 5, 4 anos de idade, cada criança é de uma forma, mas vai chegar um momento que ela não vai querer mais que a mãe dê o mamar no peito, ela não vai mais aceitar que a mãe dê comidinha, papinha na boca dela, ela nem sequer vai aceitar mais que a mãe vista a roupinha dela sozinha, né? Ela vai querer se vestir sozinha. Não é assim a criança? E ela vai ficando com 6 anos e ela começa a ficar independente. É normal, amém? Assim espiritualmente falando.
A gente, quando nasce de novo, e a gente é bebê em Cristo, a gente depende dos outros para tudo. A gente precisa das outras pessoas para orar por nós, a gente precisa das outras pessoas para nos ensinar as coisas básicas, a gente precisa de outras pessoas para cuidar da gente, mas isso não é normal a vida inteira. Vai chegar um momento em que o Senhor requer de nós que a gente ande sozinho, que a gente saiba orar sozinho, que a gente tenha autoridade espiritual sozinho, que a gente tenha ousadia sozinho, que a gente não dependa mais de outra pessoa, mas que a gente caminhe com Ele sozinho. Vocês estão comigo? Queridos, não é normal a Luísa chegar na idade de 15 anos e ela sentar no colo da Cátia e ela querer que a mãe coloque papinha na boca dela, e você, de repente, chega na casa da Cátia e está lá a Luísa com um fraldão, bem grandão, uma fraldona, né, uma chupeta na boca, e querendo ficar no colo da Cátia. E você vai dizer o quê se você vê isso? Essa menina não está bem. Essa menina tem problemas, sim? Se a gente não aceita isso, naturalmente falando, espiritualmente também não devemos aceitar. Há coisas, querido, que é da infância, e a gente precisa deixar para trás, porque Deus requer de nós que a gente cresça. Então, existem coisas que a gente pode estar... Eu não sei se tem um livro aí, Crescendo Espiritualmente, eu acho que não tem mais, né? Mas é um livro muito bom, que ele vai falar de estágios da nossa vida espiritual. E sabe, quando a gente não se alegra com o sucesso de outra pessoa, a gente ainda é menino. Sabe, que você fica chateado porque outra pessoa conseguiu alguma coisa que você queria, a outra pessoa tem, e você fica magoado. Você precisa crescer nessa área. Você sabia que tem pessoas que ficam chateadas se o irmão está prosperando, se o irmão está crescendo, se o irmão está avançando, a pessoa fica chateada? É uma forma da gente detectar que nós estamos crianças naquela área. Amém, queridos? Que não crescemos. Uma das formas de a gente saber que a gente está crescendo espiritualmente é a gente se alegrar com o crescimento do outro. É a gente se animar porque o outro está avançando. Porque o outro tem aquilo que você deseja tanto ter. Porque eu lhe digo uma coisa, se o irmão está recebendo do Senhor o que você tanto quer, entenda uma coisa, querida, é porque a fila está andando. A sua vez vai chegar. Amém? Não, mas tem pessoas que ficam chateadas. Não, eita, o irmão foi abençoado nisso? Eita, glória a Deus, então a fila está andando. O meu está chegando também. Aleluia. Então, Deus requer de nós crescimento. Diga, Deus requer crescimento. Você põe o 13, por favor. É o 14, né? Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos como meninos ou crianças agitadas de um lado para o outro. Outra característica de crianças espirituais é que elas são agitadas de um lado para o outro. Elas buscam algo que nem elas mesmas sabem o que estão buscando. Agitação, inquietação é sinal de criancice espiritual. Levadas em redor por todo o vento de doutrina. São pessoas que elas não têm bases bem firmadas. São pessoas que elas vivem pulando, né, de galho em galho, de igreja em igreja. Elas não têm um lugar para servir. Elas não têm um lugar para criar raízes. Elas não têm um lugar para crescer. Elas vivem buscando a moda que aparece. A primeira coisa que está aparecendo aí nas redes sociais, né, a primeira moda que aparece, elas estão correndo para lá, elas buscam as modas, elas buscam as coisas que estão aí em ascensão fora, mas elas não buscam a palavra. Então elas vivem nessa agitação. Ah, está tendo um evento ali com alguém famoso, elas vão. Ah, está tendo um movimento ali famoso, eu também vou. Sabe, queridos, eu não tenho nada contra movimentos, amém? Eu creio que Deus levanta movimentos no meio do povo, amém, queridos? Mas eu sou contra alguém que não tem uma base sólida, ela não congrega, ela não tem alguém que pastoreia ela. Eu fico muito arredia com pessoas, querido, que vivem de igreja em igreja pregando, e quando você pergunta para ela assim, quem é seu pastor? Ah, eu não tenho pastor, eu sou livre, eu tenho o meu ministério livre. Eu tenho muito pé no freio com pessoas assim.
Pessoas que elas não prestam conta a ninguém. Pessoas que elas só vivem de púlpito. Elas não servem na igreja. Elas não prestam contas de sua vida. Elas vivem uma vida ali na igreja, mas elas vivem uma vida paralela fora da igreja. Queridos, isso não é crescimento espiritual. Amém? O crescimento espiritual verdadeiro vai formar em nós raízes, vai formar e definir dentro de nós um comportamento que mostra e que demonstra que nós somos maduros verdadeiramente. Então, se você vê aquela pessoa, eu já conheci muitas pessoas que vivem assim, elas vivem de eventos. Elas vivem, onde tiver um evento, elas estão. Porém, são pessoas que nunca crescem. São pessoas que nunca desenvolvem. Porque o lugar de desenvolvimento espiritual é servir ao povo. Não acredito em um crescimento espiritual verdadeiro, onde a pessoa, vou falar individualmente, ela não serve ao corpo de Cristo. São pessoas independentes e são pessoas que elas só têm chamado de Deus e só homem e mulher de Deus para o púlpito. Vocês estão comigo, vocês me amam ainda? Estou falando de crescimento espiritual, amém? Não estou mandando carapuça para ninguém. Eu estou te ensinando a respeito de crescimento de verdade. O crescimento verdadeiro, ele requer de nós uma maturidade. E essa maturidade, ela só acontece no servir. Porque é na hora do servir que existem os atritos. É na hora que a gente está aqui decorando a igreja. É na hora que a gente está na limpeza da igreja que um se arranha com o outro. Alô? Não é assim, Ana? É na hora do diaconato que tem um evento que tem gente demais e pouco diácono. Que começa e você ficou parado e tu não viu, não. Que acontece os confrontos, que o ferro afia o ferro. Que a gente cresce, porque não existe crescimento sem confronto. Não existe crescimento sem se expor. Corpo de Cristo é se expor, é se deixar mostrar os defeitos, é dizer eu sou falho, eu não sou perfeito, é perdoar, porque não existe maturidade espiritual sem perdoar. Aleluia. É no momento em que a gente arrepia, né, feito aquele porco espinho, porque às vezes tem irmão que igual porco espinho, né? Anda com aquela carcaça de espinho, assim, se você toca, você se machuca, né? Mas quando a gente perdoa, e o amor de Cristo está acima de tudo, a gente percebe, estou crescendo. Porque criança é arengueira, não é? Eu não sei se é o filho. Tem que explicar o que é arengar? Você sabe o que é arengar? Quem sabe o que é arengar, levanta a mão. Quem não sabe o que é arengar, levanta a mão. Meu Deus! Arengar é ficar brigando, é arrumar confusão, irmão encrenca. Não é assim? E você vê criança, eles gostam de arrumar encrenca um com o outro. Daqui a pouco, um está puxando o brinquedo do outro, o outro está batendo no outro. Não é assim? Às vezes até a Thalita e a Tisa, ela puxava a chupeta da boca da outra e botava na dela. Aí a outra começava a gritar, aí a outra puxava a chupeta, aí ficava as duas chupando a chupeta, a mesma chupeta e brigando. Quando a gente está na fase de meninice espiritual, a gente briga. Mas quando a gente começa a crescer, a gente se torna pacificador. Não é? A gente evita as confusões. A gente começa, mas isso só é possível quando a gente desenvolve a nossa maturidade. Amém? Diga, eu amo crescer. Minha filha, bota o versículo aqui, pelo amor. Vou terminar. Para que não sejamos meninos levados de um redor por cada vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você sabia que tem pessoas aí que estão propositalmente induzindo pessoas ao erro, induzindo o corpo de Cristo à mentira? Um evangelho humanista, um evangelho voltado somente para as pessoas. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem correção. Você sabia que tem crente que fica machucado se o pastor corrigir, ou se qualquer ministro que subir aqui trouxer uma palavra de correção, tem gente que fica magoado e não vem mais na igreja.
Isso não é evangelho não, viu, gente? Deixa eu te falar, o evangelho de Jesus é um evangelho que ensina, que exorta e que corrige. Porque não existe crescimento sem correção. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Para que sejamos maduros espiritualmente. Então, nesse texto, ele fala a respeito de níveis espirituais, e nós precisamos desse tipo de crescimento. Agora, eu estou entrando agora na pregação, amém? Eu vou ministrar para vocês 3 pontos importantes, pelo qual, nesse ano de 2025, você vai realmente usufruir, experimentar de um aumento na sua vida espiritual. Quem quer? Quem quer? De novo. Amém, eu também. Eu quero ler mais do que li no ano de 2024. Eu quero, irmãos, recuperar, estudando, orando, jejuando, muito mais do que eu fiz em 2024, por conta de circunstâncias que me impediram de fazer todas essas coisas. Circunstâncias de enfermidades mesmo. Quantos dias fiquei parada? Por causa de circunstâncias no corpo. Mas, queridos, esse ano vai ser um ano diferente. Eu vou recuperar muito mais, vai ser triplicado. Você vai ler como você nunca leu. Você vai estudar como nunca estudou. Você vai orar como nunca orou. E esse ministério que está roncando dentro de você vai se acordar. Tem gente aqui que o chamado está roncando. Pois eu declaro profeticamente, ele vai despertar. E ninguém vai impedir o seu avanço em Deus. Porque tem pessoas que estão sendo mantidas pelo diabo em um sono profundo. Mas 2025 é ano de aumento. Você vai levantar dessa cama e esse ronco espiritual vai acabar e você vai avançar em Deus. E vai crescer. Porque adulto de chupeta e de fraldão, nunca mais. Ó, glória! Então, 3 bases pelas quais nós vamos desenvolver o nosso homem interior. Estão comigo? Posso contar com você? Primeiro deles, aumente o seu conhecimento das Escrituras. A gente fez lá na confraternização, a gente fez um quiz, né? E o povo tudo com medo de levar bolada de água na cabeça. E teve uns que levaram bolada bem merecida, porque não estavam sabendo responder. Esse ano de 2025 é um ano de você fazer um plano bíblico como você nunca fez. Olha, tem pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Uma vez, presta atenção, não deixa nada tirar você do foco. Uma vez eu estava dando aula no Rema, e naquela época a gente podia fazer alguns exercícios com os alunos, tipo assim, durante a matéria, eu pedia para eles ler um livro da Bíblia. E se eles lessem, eu dava um ponto na prova. Hoje a gente não pode fazer mais, porque as provas elas já vêm pré-estabelecidas. A gente não é o professor que faz a prova, ela já vem pronta. Mas nessa época eu fazia isso. Aí a matéria que eu estava dando era a matéria Justiça de Deus. E eu deixei para os alunos, desde o primeiro dia de aula, olha, durante a nossa matéria, a gente vai ler o livro de Romanos, certo? Certo. E aí, no final, tem uma provinha bem fácil, tá, gente? A prova do Rema não é difícil, é uma provinha bem fácil. E eu perguntei, quem lê o livro de Romanos vai ganhar um ponto na prova. E aí, no final, na aula de consagração, porque todo final de matéria do Rema tem uma aula que é uma aula de consagração, gente, é coisa que só você provando. E aí, um irmão, os alunos sempre vêm falar com a gente, mas esse irmão me chamou a atenção porque esse irmão pastoreava uma igreja. E ele chegou para mim e falou assim, professora, muito bom esse exercício que você passou. E eu li o livro todo e gostei muito, porque eu nunca tinha lido um livro todo da Bíblia. Na hora eu fiz cara de que isso é normal, né? Eu fiz, ai, que bênção. Mas dentro de mim estava, que tipo de alimento essas ovelhas recebem? Ele pastoreava já há mais de 10 anos. Ele nunca tinha lido um livro todo da Bíblia. Um pastor. E eu fiquei chocada e não esqueci. Gente, não é normal. E não me admira que eu voltei
um tempo depois a essa mesma cidade. E eu soube que a igreja dele tinha acabado. Uma igreja boa, mas acabou. Você entende, irmãos? Quem sustenta é a palavra. Não pensa que você pode levar a sua vida inteira sem ter uma boa base na palavra. Não sustenta. Amém? Olhe, já que o ano está começando, você pode, esse ano, fazer um plano de leitura anual. Que tal? É bênção, tem pessoas que já estão fazendo, pessoas aqui da nossa igreja já começaram a fazer. Fabiana, eu não tenho tempo de fazer um plano anual, porque a gente tem que ler muitos capítulos no dia e eu não tenho tempo. Certo? Beleza? Mas faça o que você não fez o ano passado. Leia um versículo todo dia. Porque Deus, Ele vai te alcançar na medida em que você dá para Ele. Se a sua medida máxima hoje é um versículo por dia, está ótimo. Se você tiver 10 minutos, ou se você puder acordar 10 minutos antes do horário. Fabiana, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. Se você puder acordar 4h50 e ler a Bíblia por 10 minutos, você terá um ano de aumento. Porque Deus não vai levar em conta a quantidade, mas a qualidade, o seu melhor. E às vezes, a qualidade vem em 10 minutos, em 5 minutos. Em 2 minutos. É o que você dá para o Senhor, Ele multiplica. Então, você pode fazer um plano anual da Bíblia. Você pode, nesse ano de 2025, ler mais livros. Fabiana, eu li em 2024 um livro bem fininho. Aí você coloca o propósito, nesse ano de 2025, você lê um mais grosso. Ou lê 2 livros durante o ano. Isso é progresso? É um progresso gigante. Você vai experimentar e perceber um crescimento muito maior. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Posso te pedir com muito carinho? E eu quero que você me entenda pelo Espírito. Eu quero que você me escute com o seu coração. Não julga o que eu vou dizer. Entenda pelo Espírito que eu vou lhe dizer. Amém? Não substitua a Bíblia por livros e por filmes. Vou dizer outra vez. Não substitua a Bíblia por livros e por filmes. A Bíblia, ela é insubstituível. Ela é a palavra ungida de Deus. Queridos, há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer a leitura bíblica anual, há uns 5 anos atrás. E eu fiz isso uns 4 anos seguidos de leitura anual da Bíblia em áudio. Foi bom para mim durante aquele tempo? Foi bênção, mas o ano passado o Senhor já corrigiu. Não quero isso. Você vai ler em papel. Porque existe uma diferença. Quando você ouve, você se distrai. Tem hora que você está lendo um capítulo ali, está tudo bem. Daqui a pouco, você já está pensando em outra coisa e o capítulo já terminou. Porém, quando você abre a Bíblia, seja ela em um smartphone, seja ela num tablet ou em papel, quando você abre e você lê, aquela palavra, ela entra no seu coração com uma força muito maior do que no áudio. É bênção o áudio? É bênção. É um tempo, mas existe o tempo de coisas maiores. Então, o Senhor já corrigiu. Não, esse ano eu não quero que você leia a Bíblia em áudio. E eu não quero que você leia mais livros do que a minha palavra. Essa é a palavra de Deus para mim esse ano. Tenho que ler mais a Bíblia do que livros. Tenho lido livros, já tenho começado? Já. Mas a Bíblia tem que ter a primazia. E, queridos, eu vejo tanta gente trocando a Bíblia por filme. E daqui a pouco o povo começa a falar uma parte da Bíblia para mim e começa a dizer, e aquela história, por exemplo? E aquela história de Jesus, né? Lá na crucificação que aconteceu isso. E a pessoa começa a levar um caminho assim, que eu digo, onde é que a pessoa arrumou isso? Eu falo, onde é que e eu fico fazendo de conta que, Eu falo, Senhor Jesus, misericórdia. O filme é bênção, gente, mas tem muita interpretação humana. O diretor do filme, ele tem que criar uma história para trazer aquela mensagem. E às vezes as pessoas estão pensando que aquela história criada é Bíblia. Não é Bíblia. Então as pessoas não leem mais a palavra de Deus, querido. Precisamos voltar ao feijão com arroz.
Porque pizza e hambúrguer é bom demais, mas não sustenta no dia a dia. O que sustenta é arroz, é feijão, é farofa, é uma carne de panela, é tomate com alface. Quem sustenta você no dia a dia é a palavra, aquela velha palavra que você pensa que tem que atualizar. Aquela velha Bíblia que você, eu já sei, eu já li isso aqui, eu já sei disso aqui. É ela que sustenta a gente, querido. Não, querido, você não vai viver de filme de Hollywood. Você vai viver da palavra de Deus. E não vem me convencer a substituir palavra para assistir filme, não. Para de me convidar para fazer isso. O povo já sabe do que eu estou falando. Meu Deus do céu. É bom para o novo convertido, é bom para quem não aceitou Jesus, para o mundo que precisa ser evangelizado. Mas você que precisa crescer espiritualmente, vá para a Bíblia e medite na Bíblia. Aleluia. Não fique com raiva de mim. Ninguém disse amém, mas está tudo bem. Abra, por favor, em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente ou ardentemente, como crianças novamente nascidas, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Como é que a gente cresce? Através do leite. Vai existir um momento que a Luísa vai tomar só leite. E eu fico olhando o desespero que um bebê fica na hora que a mãe passa geralmente é de 3 em 3 horas, né, que amamenta. Quando passa das 3 horas, o desespero de um bebê. Gente, é um verdadeiro terror. Você está perto de um bebê que chegou a hora dele mamar e a mãe não está lá. Porque ele deseja o leite. É por ele que ela cresce. É nele que tem os nutrientes para ela crescer. Naquele leite sem gosto, naquele leite sem graça da mãe. Naquele leite que você até faz... Para a criança, tem todos os nutrientes. Quanto mais ela bebe, mais ela fica gordinha, mais ela fica fofinha, mais ela fica inteligente. Não é assim com a Laira? Coisa mais fofinha, já gritou ali, a mãe já foi lá, já pegou ela, não olha para trás, a mãe está passando lá por trás com ela, porque ela deseja aquilo. E é aquilo tão simples, tão sem gosto, a mesma coisa, todo dia sem graça, que faz ela crescer. E você pensa que talvez você lendo um versículo todo dia antes de ir para trabalhar e meditando nele, aquilo não vai fazer efeito. Eu vou te dizer, vai fazer efeito. Mas deseja, coloca no seu coração aquele desejo. Amanhã de manhã, antes de tudo, antes de qualquer coisa no meu dia, Senhor, eu vou levantar e vou ficar sozinho, só eu e você. Só eu e o Senhor. Vai ser os melhores momentos da sua vida. Não há ninguém que possa substituir esse lugar que só pertence a Ele. E se você tentar substituir, haverá um vazio imenso. E uma falta de sentido gigante na sua vida. Porque foi para isso que a gente nasceu. E quanto mais a gente recebe dele, mais nós crescemos, mais nós ficamos maduros, mais nós desenvolvemos o nosso homem interior. Smith Wigglesworth, ele diz uma palavra tremenda. Deixa eu ler para você o que ele disse aqui. Ele disse assim... Abre aspas, eu não posso compreender Deus pelos meus sentimentos. Eu compreendo Deus por meio do que a palavra dele diz quem ele é. Fecha aspas. Eu vou dizer de novo essa frase, porque eu sei que tem gente que está voando. Preste atenção. Eu não posso compreender Deus pelos meus sentimentos. Eu compreendo o Pai por meio do que a palavra dele diz que ele é. O problema é que a gente está tentando entender Deus pelos sentimentos da gente, pelas experiências ruins ou pelas experiências boas. Não. Você compreende Deus através do que a Bíblia diz que ele é.
A Bíblia diz que Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é seu Pai. A Bíblia diz que Ele cura. A Bíblia diz que Ele salva. A Bíblia diz que Ele perdoa. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz que Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso Abba. Não é pelo que a gente sente. É pelo que a Bíblia diz. Por isso que é importante você ler a sua Bíblia. Porque você vai abrir a sua Bíblia, é Deus falando com você. Você vai abrir a sua Bíblia, Ele é o espelho que diz quem você é. E você vai abrir a sua Bíblia e você vai entender o caráter do seu pai. Você vai entender que o seu pai te ama e que Ele jamais quer algo mal para você. E você vai entender que mesmo quando as coisas ruins acontecem, você não entende, mas você sabe que Ele é bom. Que Deus não tem nenhuma parte com o mal. Que todas as coisas boas vêm dEle. E que mesmo que pareça que você está só, você não está só, porque Ele disse lá, eu estou com você todos os dias, até a consumação, até o fim dos séculos. É através da Bíblia que você entende o caráter de Deus. É através da Bíblia que você entende o poder de Deus. É através da Bíblia que você entende a santidade de Deus. É através da Bíblia que você entende a integridade de Deus. É através da Bíblia que você compreende o caráter de um Deus tão santo, tão poderoso, mas a despeito de tão grande que Ele nos ama e habita em nós. É só a Bíblia que fala. É só a Bíblia que pode nos mostrar quem Deus é. E Ele quer mostrar para você quem Ele é. Então, aumente o seu conhecimento. Outro ponto pelo qual você pode aumentar o seu conhecimento de Deus em 2025 é se matricular no... Eu não podia sair daqui sem falar isso. Sabe, tem pessoas que ainda estão em dúvida. Deixa eu te dizer, dúvida não é de Deus. Dúvida não vem de Deus. Se você está em dúvida, você não está em Deus. Porque de Deus vem o sim e o amém, principalmente para algo que vai fazer com que você conheça Ele mais. Deixa eu te dizer, eu estou muito séria com isso, querido. Eu posso conhecer Deus em minha casa. Queridos, deixa eu te dizer, o volume de conhecimento no Rema é extremamente maior do que um culto. Deixa eu te dar uma perspectiva, posso te dar? Escuta só isso. Nós temos... Colocando as horas totais que existem no mês, as horas. Existem 744 horas em um mês. Existem 8 horas de culto durante todo esse mês. Então, em um mês, a gente tem 744 horas, já incluindo a hora que a gente dorme, tá? Dentro dessa perspectiva, existem 8 horas que a gente está exposto ou exposta à palavra. Certo? Agora, no caso dos filhos de vocês, culto de pré-adolescentes e crianças, uma vez por semana, ou seja, 4 vezes no mês, em 31 dias, certo? Eles têm 1,07% de exposição à palavra. Em 744 horas do mês, os filhos, adolescentes e crianças de vocês, já que eles só têm um culto por semana, eles vão ter 1,07% de exposição à palavra. Agora me diga uma coisa, gente. É pouco ou não é? 4 cultos em que eles ficam, no máximo, 1 hora, geralmente 50 minutos no culto deles lá. No máximo, a professora consegue ministrar 1 hora para eles. Me diga uma coisa, que tipo de crescimento a gente vai ter? É pequeno? Agora você me responde, é só a igreja que tem responsabilidade de ensinar esses jovens e essas crianças? Não. É só as professoras do DI? Não. Por favor, pai e mãe, façam cultos domésticos durante a semana. Eu rogo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em casa, com a sua família, leia e ore com a sua família. Porque, como foi dito aqui sábado no culto do Vida Eficaz, ensinando sobre a armadura de Deus, o que vem por aí pode ser muito ruim.
Esse ano será um ano de aumento quem tiver firmado na rocha. Mas quem não tiver firmado na rocha pode ser um ano muito difícil. Agora eu fico pensando, queridos, eu não quero me estender, eu não quero ser prolixa, eu não quero ser cansativa, mas eu tenho ouvido tanta história de criança viciada em pornografia já. Estou falando sério com vocês. Crianças de 4 anos de idade viciadas em pornografia na internet, que o pai e a mãe nem sonha. Agora me diga, o que é que um culto de domingo vai fazer por essa criança? É muito pouco, 1,0,7. Tem alguém aqui ou vocês estão em casa assistindo Domingo Espetacular? Domingo Espetacular é aqui, queridos. Pelo amor de Deus, cuide dos seus filhos no telefone celular, no tablet, na internet, em nome de Jesus. Isso eu não estou falando nem dos adultos viciados em pornografia. A culpa é da família. Não, mas é lá da igreja, a criança vai para o departamento infantil, a professora tem que ensinar. Gente, é 1% de exposição. A gente se desgasta, chega lá, e a criança viciada em outra coisa. Por favor, pegue um dia da semana à noite, a gente tem segunda, terça e quarta-feira que não tem culto, escolhe um dia desse, junta teus filhos. Se teu marido não é crente, se a tua família não são todos crentes, pega lá teus filhos, se for a esposa ou o marido, senta teus filhos na mesa, abre a Bíblia, lê a palavra, conversa com seus filhos em nome de Jesus. A perspectiva para os adultos, já isso falando se o adulto vem quinta, sábado e domingo. Porque muitos, não falando só da nossa igreja, mas no geral no corpo de Cristo, muitos só vêm uma vez no domingo. Mas se vem 3 vezes por semana, a perspectiva de exposição à palavra é 3,22%. O restante, 94%, é exposição ao mundo, à televisão, à internet. É difícil vencer assim. É difícil demais crescer assim. Mas nós podemos mudar essa estatística esse ano. Queridos, eu lhe peço em nome de Jesus, não se exponha tão pouco à palavra, se exponha todos os dias à palavra de Deus. Porque isso vai limpar a sua mente, vai restaurar a sua mente, vai refrigerar a sua mente, vai curar a sua alma. Queridos, eu creio em cura na emoção. Eu não creio apenas em cura física, mas cura emocional, cura psicológica. Mas é muito difícil com 3% de exposição à palavra. Isso quem vem 3 cultos por semana. Eu creio que já que a palavra tem feito muita coisa já. Mas no Rema, você vai estar exposto 3 dias por semana, fora os dias de culto, a uma palavra pura, poderosa, não é enrolação. Você não vai ver professor aqui enrolando com historinha de Davi e Golias, querido. Vamos abrir agora a Bíblia para a gente ver a historinha de Davi e Golias. Você vai estar exposto a uma palavra revelada da parte de Deus. Por que você está falando isso? Porque você vai ser diretora? Não, queridos, eu fiz um Rema, eu tinha 18 anos, queridos, isso faz mais de 30 anos. Ninguém se torna empolgado por uma coisa depois de 30 anos se aquilo não tem valor. Porque aquilo que é da carne, aquilo que é emoção, não dá 6 meses, acaba, perde a graça, perde a força. Queridos, é mais de 30 anos que eu fiz essa escola e nunca mais saí de dentro dela. E eu vou te dizer, ela salvou a minha vida e continua salvando. Então, eu estou em dúvida não vem de Deus. Vai fazer o Rema. Mas eu não tenho condição financeira. Vai chegar a provisão. Aleluia, vai chegar a provisão. E eu declaro mais, não só vai chegar, vai sobrar dinheiro. Porque se Deus não é Deus, querido, o que é que estamos fazendo aqui? Meu Deus, acho que eu vou começar a pregar agora.
Meu Deus do céu. Eu não sei como consegue viver, queridos, se passa a semana inteira sem se expor à Bíblia, a palavra de Deus. O irmão Hegel diz assim, ele fala um exemplo interessante, ele diz, como é que nós podemos estar fortes espiritualmente se nós damos 3 refeições quentes ao nosso corpo físico e nós damos um sanduíche frio a cada 15 dias ao nosso espírito? É um sanduíche frio a cada 15 dias, se você só vem na igreja uma vez a cada 15 dias. É um sanduíche frio, não vai te sustentar, não vai te levar além, não vai trazer ano de aumento. Não vai trazer crescimento espiritual, vai ser eterno bebê espiritual. Se expõe à palavra, se expõe à correção, se expõe ao Espírito Santo, se derrame diante do Senhor e diga, Pai, eu quero crescer. Eu quero crescer. Queridos, a pior coisa que a gente pode perceber na nossa vida quando os anos passam é o sentimento de que a gente perdeu tempo espiritual. Porque nessa vida, nesse mundo, nada tem valor de verdade. Nada supre, nada sustenta, nada nos levanta, nada nos anima. Eu te digo uma coisa, você pode ganhar hoje na loteria. Daqui a 6 meses, tudo perdeu a graça. Você pode se mudar para uma casa linda hoje, a casa dos seus sonhos. Meu Deus, me mudei para a casa dos meus sonhos. É um palacete, meu Deus, que maravilha. Daqui a 2 anos a casa perde a graça. Sim ou não? Você pode se casar com o homem mais lindo do mundo, com a mulher mais linda do mundo, mais deslumbrante do mundo. Daqui a 2 anos você perde a graça. Venha mentir. Se torna comum. Sim, se torna comum. Você pode comprar um Porsche, uma Ferrari, uma BMW. Nossa, eu estou feliz. Rapaz, eu estou feliz, eu estou alegre. O meu carro novo chegou, glória a Deus. Daqui a 2 anos você quer trocar por outro. Porque nada nesse mundo satisfaz a alma do homem e da mulher. Eu sou uma pessoa que perca a graça com uma facilidade gigante. Gente, eu perco a graça com as coisas tão fácil, menos do meu amado e querido marido. Mas eu vou lhe dizer, se não fosse Jesus, a gente já tinha perdido a graça do outro, não é não? É. 30 anos convivendo, não é não, meu amor? Eu falo tudo certo mesmo, rasgado mesmo, porque é para não ver esse romantismo enganoso, não. Né? A palavra que sustenta um casamento 30 anos, gente, não é outra coisa, não. Mas até o meu desinfetante de casa, eu compro toda semana um diferente, porque eu enjoo do cheiro. Quem é como eu? Tem alguém? Tu é assim também? Tudo eu tenho que trocar, porque eu enjoo fácil. O desinfetante, o detergente de lavar louça, eu compro uma semana um verde, a outra semana eu compro um de transparente, a outra eu compro um amarelo. O Sérgio fala, como é que pode uma pessoa dessa? É desse jeito. Até a ração do gato, uma da semana eu compro de carne, a outra eu compro de frango, a outra eu compro de peixe, porque eu enjoo das coisas. Agora, tu imagina as coisas naturais dessa vida. Eu não tenho, nada me encanta nesse mundo. Você pode chegar para mim, Fabi, estou lhe dando isso maravilhoso. Eu não me encanto. Você quer ver uma coisa que eu me encanto? Você quer mesmo saber que eu fico assim, uau? É ver um crente praticando a palavra. Eu fico doidinha. Fico animado, digo, nossa, ó, rapaz, eu vou chegar junto, eu quero aprender com essa pessoa. Então, queridos, o nosso destino é esse. A gente não acha nada de graça nesse mundo. Nada aqui serve. Então, por que a gente não corre logo para aquilo que nos satisfaz? Se matricule no Rema. Se você já fez Rema, venha me ajudar, seja monitor aqui do Rema. Venha trabalhar com a gente. Venha se expor 3 vezes na semana. E deixa eu te dizer, cada dia tem 2 aulas. 2 aulas de 1 hora. Você imagina o volume de conhecimento e cada matéria dura 15 dias. Você já imaginou você 15 dias só ouvindo sobre fundamento da fé? Rapaz, vai ter dia que você vai sair daqui voando dessa porta aqui. Por quê? Porque a palavra, não é porque é o Rema, é porque a palavra, ela faz isso, ela nos põe em movimento. Ela desperta o nosso homem interior, ela aguça nosso espírito. Ela nos coloca no lugar que pertence a nós, a presença de Deus. Ela nos coloca em um lugar pelo qual a gente nunca deve ter saído, o mundo do espírito, as coisas sobrenaturais, as coisas excelentes e superiores. É aqui onde a gente cresce. Aleluia! Então, eu não vou falar tudo que eu ia falar, porque não vai dar tempo.
Eu vou falar somente sobre a importância da palavra mesmo. Faça culto doméstico. Lá em casa, na segunda-feira, já faz umas segundas-feiras que a gente não está fazendo, mas a segunda-feira, Tis é que faz o culto doméstico, que ela pediu. Vamos fazer o culto doméstico, e ela que dirige o culto doméstico da segunda-feira. Por que você não bota seu filho para dirigir o culto doméstico? Ah, mas ele não sabe. Deixa ele falar o que ele sabe. Cada um dá uma palavra. Você vai ver a explosão dentro da sua casa. Você não vai ter problema na adolescência. Vai ser muito mais fácil passar com o filho pela adolescência, quando esse filho está na palavra. Não é assim, Ana? Ela estava compartilhando comigo esses dias. Meu Deus, como minha filha é uma bênção. Meu Deus, a minha filha chega para mim e diz assim, mãe, eu quero servir. E essa menina serve com alegria, não é, Giovana? Deixa eu te honrar, todo mundo sabe disso. Essa menina ou é na livraria, ou é na limpeza da igreja. Essa menina é uma jovem, ela podia querer estar, vou curtir. Mas ela está aqui com a vassoura na mão, essa menina está lá cuidando dos seus filhos, essa menina está na livraria. E se disser, Giovana, ela, eis-me aqui, com alegria. E a mãe diz para mim, meu Deus, como eu sou feliz, porque minha filha não me dá trabalho. Eu disse para ela, porque ela te vê servindo, Ana. Ela te vê fazendo isso. Ela te vê servindo o povo dessa igreja com alegria. Elas são pessoas que você pode chegar aqui e pedir qualquer coisa, elas vão te ajudar. E isso está formando o caráter delas em Deus. E Deus vai honrar, queridos, amém? Mas deixa eu ler, você me permite só mais ler um versículo, 3 versículos? O restante eu falo outro dia. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Jesus repetiu essas palavras lá em Mateus 4:4. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ela é o alimento do nosso espírito, tal qual o pão, a farinha, o feijão é alimento da carne do corpo. A palavra alimenta o teu espírito. Você não vive sem isso. Você não consegue aumentar sem isso. Você não consegue desenvolver sem isso. Amém, queridos? Nós dependemos do rema que sai da boca do nosso Pai. Efésios capítulo 6, verso 17, ainda diz assim, vamos ler. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando entra no teu coração, é alimento, mas quando ela sai, ela é uma espada de 2 gumes, que afugenta o coração do inimigo. Nós estudamos sábado aqui, que a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa, ela é uma arma ofensiva, e quando ela sai da tua boca, ela sai com poder, e Satanás não consegue perturbar a vida de um crente em que a palavra do Senhor está na boca dele. Medite na palavra de dia e de noite. Deixa a palavra sair da sua boca. Que a sua palavra seja uma palavra temperada com sal. Que a sua boca seja um manancial de vida e não de morte. Que a sua boca seja um manancial de crescimento, de avanço e de edificação para quem ouve você. Porque a sua palavra, ela tem o poder de vida e tem o poder de morte. Eu declaro sobre a sua vida que o ano de 2025, aquilo que sair da sua boca será ungido, será com poder, que vai afugentar o coração do inimigo, vai afugentar e vai desmanchar a obra das trevas, vai desmanchar a obra do diabo aonde você passar, querido, em nome de Jesus, porque há uma espada de poder que ela sai da tua boca e ela vai desmanchar aquilo que o diabo está fazendo na tua vida e na vida de outras pessoas. A palavra de Deus é poderosa. Por isso que o inimigo não quer que você receba a palavra. Por isso que ele não quer que você tenha a palavra dentro. Ele vai fazer tudo o que ele puder para a palavra não entrar. Porque na hora que a palavra entrar e sair, ela vai sair com poder. Deixa eu ler mais um versículo aqui, Salmo 78. Versículo 1 diz assim. Oh, aleluia. Escutai, povo meu. Tem povo de Deus aqui nessa noite.
Escutai, povo meu, a minha lei, preste ouvidos às palavras da minha boca. Aleluia. Povo de Deus, se apegue à palavra no ano de 2025. Povo de Deus, aumente o volume da palavra no ano de 2025. A palavra de Deus, ela é tua arma de defesa. Queridos, o apóstolo Paulo, deixa eu encerrar com esse texto, mas o apóstolo Paulo diz assim, que habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração. Queridos, nós precisamos dar a entender e explicar ao ímpio a razão da nossa fé. A gente tem que ter a palavra tão afiada que quando o ímpio dizer, por que você crê que Jesus vai voltar? Por que você crê que Deus está com você? Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Querido, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração de tal forma que você vai saber dar razão à tua fé, à fé que você tem, e você vai poder convencer pessoas e converter pessoas a Cristo, porque a palavra vai estar arraigada tão poderosa dentro de você, e nunca mais você vai ser daqueles que dizem assim, aonde mesmo está escrito isso? Eu não sei falar, eu não tenho jeito para falar. Você vai estar tão encharcado, feito aquela esponja de detergente em casa, que quando você bota a água na esponja, você derrama o detergente lá, e que você aperta assim, ela explode espuma, porque ela está cheia de detergente. Assim é com você, você vai estar tão cheio da palavra, tão cheio, que na hora que o inimigo aperta, ou que a situação aperta, o que vai sair é só palavra. O que vai sair é só Bíblia. Vai fazer, eita, aquele é crente Bíblia, olha a crente Bíblia passando ali. Porque você só sai Bíblia da sua boca, só sai palavra da sua boca. Você vai estar cheio da palavra de Deus em 2025. Você vai ter um avanço, um crescimento tão grande, que você vai se desconhecer. Deixa eu encerrar com isso, senão eu não encerro, né? Você já prestou atenção que o crescimento que acontece na vida da gente, a gente não vê, mas os outros veem? Quando a gente é pequeno, a gente olha na frente do espelho todo dia e a gente só vê a mesma coisa. Você olha no espelho. Você já olhou no espelho e você viu a sua cabeça fazendo assim, ó? Quem já viu? A gente não vê, mas acontece. Quem é que percebe? As outras pessoas. Porque elas falam, nossa, esse menino cresceu, né? Tem umas crianças que estão na igreja que vai de férias um mês, de férias, né, para a praia. Aí quando volta a gente olha e fala, vixe, foi que eu vi que esse menino que esticou desse jeito? Deu uma espichada, deu uma crescida, misericórdia, está da minha altura, né? Mas a mãe não viu o momento que estava fazendo assim, ó. Ninguém viu, mas aconteceu. Espiritualmente é assim. Você vai colocando a palavra dentro de você. Você não vê, você acha que você está a mesma pessoa. Aí todo do mesmo jeito. Mas quem está fora diz, nossa, fulano está diferente, hein? Nossa, tem crescido. Aquela pessoa que se irritava com qualquer coisa, não se irrita mais. Nossa, aquela pessoa que murmurava, menino, não murmura mais não. Agora é louvando a Deus todo o tempo. Aquela pessoa que vivia sempre pessimista, nossa, tem se levantado em fé, tem crescido. Nossa, essa pessoa que era tão chata, né? Agora a gente encosta, é uma pessoa tão agradável. Nossa, tem crescido. A gente não vê, mas os outros veem. É desse jeito que acontece espiritualmente. Você está pronto para um crescimento? Só depende de você, amém? É um ano em que você vai aumentar, amém? Não somente um aumento financeiro, um aumento de influência, um aumento em todas as áreas, mas um aumento espiritual. Em nome de Jesus. E com esse aumento espiritual nós vamos voar. Nós vamos realmente, como diz a Bíblia, voar com asas como águia. Subiremos. Amém? Subiremos com asas como águia. Não nos cansaremos, não nos fadigaremos, como diz a palavra do Senhor. Nossa visão será ampliada, a nossa força aumentada, a nossa coragem aumentada, a nossa influência e abrangência aumentada. Nós possuiremos a herança que o Senhor tem para nós, conquistaremos territórios, faremos a vontade de Deus, andaremos nos passos de Jesus e cumpriremos o seu propósito para a vida de cada um de nós nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém?